Fala pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é sobre barbelas, tá? E eu resolvi fazer esse vídeo um pouco mais detalhado, falando de vários modelos de barbela que a gente encontra no mercado, tá? Para usar. Vamos comentar um pouquinho sobre cada um deles e no final do vídeo que tá o melhor do conteúdo, porque eu vou explicar para vocês e vou mostrar como que funcionam as ações da barbela em relação ao bocal. Tá? E aí vocês vão entender como achar um equilíbrio aí do uso da barbela, ok? Vamos lá então? Então vamos lá. O primeiro modelo que eu tenho aqui para mostrar para vocês é esse modelo aqui de barbela de borracha, tá? Então essa barbela de borracha, ela é bastante usada pelo pessoal do clássico, principalmente a gente vê bastante gente usando. No western eu não vejo tanta gente usando, eu particularmente nunca usei, tá? Então é um modelo que com certeza deixa a ação da barbela bem mais leve e traz mais conforto aí pro cavalo, né? Depois a gente tem alguns modelos aqui de barbelas de corrente. Essas são bem conhecidas aí pelo pessoal do western, pessoal do passeio, que são essas barbelas de corrente com nylon ali, né? A parte que abotou ali a barbela, ela é de nylon. Então o que acontece? Aqui a gente vai sempre usar o mesmo conceito que a gente usa para embocadura, para treinamento, para espora, para qualquer tipo de equipamento ou pressão que a gente está colocando. Nesse caso a gente tem esse modelo de corrente dupla, né? Com certeza, se você tem uma corrente só, o ponto de ação fica menor, né? E se você tem duas correntes, o ponto de ação aumenta, então ela se torna um pouco menos de ação, uma ação um pouco mais leve que as que tem uma corrente só, tá? O próximo modelo já é uma barbela bem usada aí pelo pessoal do cavalo de passeio. É uma barbela bem simples, tá? E é aquela que você toda hora abotou e tira, né? Antes de colocar o freio você tem que desabotoar e depois que você colocou o freio você abotou ela ali com o gancho, né? E depois você tira antes de tirar a embocadura do cavalo. Ela é uma barbela de corrente, né? Na hora da gente estar vendo a ação da barbela de corrente, a gente tem que levar em consideração aí a textura da corrente, né? Se o gomo dela é um pouco mais achatado, ela vai ter menos ação. Se o gomo já é um pouco mais arredondado, ela vai ter um pouco mais de ação. Então nesse caso, além dela ser uma só corrente, né, ao invés de duas, ela ainda tem os gomos um pouco mais arredondados, então ela vai ter um pouco mais de ação. Depois nós temos aqui esse outro modelo de barbela de corrente, que os gomos da corrente eles encaixam um no outro e isso torna a ação da barbela bem mais branda também, tá? Mais do que, você vê que o gomo é mais largo, então também aumenta o ponto de contato e isso vai fazer o quê? Ter uma ação mais leve do que a anterior. Essa barbela é importante você entender que ela deve ser usada na posição correta, porque se você dobrar ela, os gomos vão ficar todos desarrumados ali e aí vai ter um pouco mais de ação do que se tiver tudo arrumadinho. Então você tem que ter a maneira certa, tá? Às vezes você tem que estar girando aí a corrente até achar a acomodação certa dos gomos para ela ter a ação que você realmente quer por escolher esse tipo de barbela, tá bom? É uma barbela bacana também, de ação bem moderada. Depois eu vou mostrar um modelo aqui que é um modelo de arame coxado. Tá? Essa é uma barbela de ação forte, né? Porque você vê que a textura, por ser o arame coxado, ela já é uma textura bem mais forte, né? E ela é dura, ela não é flexível, então ela tem uma ação bem mais alta aí do que as primeiras que a gente viu até agora, tá? Depois nós temos aí um outro modelo, que é uma barbela de pino, né? Que é bastante, assim, eu já vi várias pessoas usando, tá? Mas não é tão comum assim da gente ver usando. Assim como a anterior, também não é tão comum a gente ver o pessoal usando, tá? Mas é uma barbela também que eu já vi muitos grandes treinadores usando, mas eu acho que não é usado com tanta frequência. Bom, e agora eu vou mostrar para vocês como realmente funciona ali a pressão da barbela no queixo ali do cavalo, né, onde ela fica assentada, e em relação ao assento e a distância para a regulagem da barbela. Então, a barbela, normalmente a gente coloca com 2 dedos de folga aqui atrás do queixo, né? E aí vamos pensar, ó, quando a gente faz a ação aqui das rédeas, a gente vai fazer ela faz essa ação, a perna do freio faz essa ação aqui, tá?
Quando a barbela está encostando aqui no queixo, vamos pensar, para onde que ela está empurrando o queixo do cavalo? Ela está empurrando o queixo do cavalo para cima, para aquela direção. E qual a ação que o bocal aqui dentro da boca do cavalo está fazendo? Para baixo, certo? Então aqui faz ação para cima e aqui faz ação para baixo. Se a ação da sua barbela for maior que a ação do bocal, o que vai acontecer? Você vai ter uma ação que está levantando mais a cabeça do cavalo do que abaixando, tá? Então o que você teria que fazer? Você tem que achar um equilíbrio, tá? Por isso que a gente vê barbelas que são muito pesadas, né? Que tem uma ação muito forte, e aí de repente você vai começar a colocar e seu cavalo vai começar a levantar. Por quê? Porque a maior ação é que está vindo de baixo para cima. E aí ela começa ela teria que fazer um conjunto com essa ação aqui, e ela acaba fazendo o quê? Mais ação embaixo, levantando o teu cavalo, do que o bocal que estaria tracionando para baixo. Ó. O bocal, aqui ó, ele está tracionando para baixo e a barbela está empurrando isso aqui para cima. Então se você não tiver esse equilíbrio, se a ação maior for da barbela, o teu cavalo tende a levantar mais a cabeça, e se esse aqui for mais forte do que a barbela, o seu cavalo tende a descer mais, a baixar mais a barbela. Tá? É lógico que a barbela ela potencializa, né, a ação aqui do bocal, porque é uma trava. Se você não tiver a barbela, essa ação da perna não vai acontecer, ela vai começar a rodar aqui e vai virar um bridão. Então ela vai potencializar essa ação, mas lembrando que ela é uma ação contrária, ela está empurrando, né, tá puxando para cima e o bocal para baixo. Então você tem que ter um equilíbrio sobre essas duas ações, porque senão você não vai ter o efeito que você deseja. E se você realmente quiser pensar em estar levantando o teu cavalo, aí você pode usar uma barbela com um pouco mais de pega. Agora, se você não está pensando em levantar teu cavalo, você teria que ter uma ação mais branda do que o bocal na barbela. Tá bom? Bom pessoal, então é isso. Espero que eu tenha sanado as dúvidas de vocês. A partir de agora, vocês entendendo os conceitos de uso da barbela, vocês podem, qualquer barbela que vocês verem, vocês vão conseguir analisar se ela tem muita ação ou pouca ação, né? E vão saber estar fazendo a regulagem da barbela de acordo com o que vocês esperam do animal de vocês, tá? Para resolver realmente o problema que vocês estão enfrentando. Tá joia? Grande abraço para todos, até o próximo vídeo.